Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Faltam 75 dias para a Slava Saracali 2019. Bom dia! Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Que bom estar com você, que espera todos os dias ansiosamente o programa Madrugada com Deus entrar no ar. Aqui ao meu lado, Júlio Jesus. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Sandra? Bom dia! Bom dia! Ótima segunda-feira para você. Para todos nós e você que está nos acompanhando também, né? Segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, não é? Você sabe, Sandra, a gente ouve muito desses irmãos espirituais o poder do pensamento, certo? E o segunda-feira é um dia em que todos nós estamos pensando em trabalho, não é? É comum, por mais que tem gente que não gosta, segunda-feira, mais trabalho e tal, mas todo mundo está pensando em trabalho, porque é o primeiro dia útil. Então os espíritos nessa casa nos ensinam a usar dessa energia do trabalho para a expansão dos nossos negócios, da nossa capacidade, do nosso comércio, do nosso trabalho por geral. Então que esse dia de segunda-feira seja muito produtivo a todos vocês que estão nos acompanhando, tá certo? Isso aí, gente. Olha, e a gente percebe, conversando no dia a dia com as pessoas, que tem muita gente que se sente sozinho. Às vezes, pode ser seu caso, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, olha, parece que eu carrego tudo nas costas, eu tenho que resolver tudo sozinho. Minha esposa não me entende, né? Qual marido que nunca falou isso, né? Qual marido que nunca pensou isso, né? A maioria deles, e vice-versa, não é? Vou defender aqui Mesma a coisa, nossa... gente. A gente também, né? A mulherada aí, né? Vamos lá falar. A gente acaba sempre pensando, mas pra que eu vou falar com meu marido isso se ele não vai entender? Né? Os meus filhos, preocupado com a escola, preocupado com o dia a dia, né? Com tanta vida para viver. Sempre, né, Júlio? Quem nunca acabou pensando, olha, eu carrego tudo sozinho? E aí a gente prova que não, você nunca está sozinho, porque existem os bons espíritos que cuidam de nós, estão sempre nos amparando. E hoje o tema do programa qual é, Júlio? A vida no mundo espiritual. A vida no mundo espiritual. Por quê? Porque nosso amigo espiritual, o Pai Miltinho, que é um preto velho, vem nos falando sobre a continuidade da vida e as nossas oportunidades de reencarnações. E ele nos conta que foi uma novidade para muitas pessoas sobre 2 encarnações dele. 2 vezes que ele veio ao mundo e ele teve oportunidades de aprendizados bem diferentes uma da outra. Onde ele, em uma encarnação como é que ele se manifesta como um preto velho, em outra, como médico. Olha que diferença, preto velho, quer dizer, uma pessoa mais humilde. Ele conta toda a sua vida como esse ser mais humilde, onde nasceu não escravo, mas pais que eram escravos. E ele teve ali toda uma oportunidade de conhecer ervas, de trazer a sua experiência de médico, de ajudar as pessoas. É um ser que sofre, né, Júlio, preconceito. Infelizmente, a gente vai falar somente aqui do Brasil. O preconceito ainda é um sentimento velado, mas ele existe, né? Então, a gente sabe sim que os irmãos, né, pretos velhos, eles recebem, precisam enfrentar esse preconceito de não ser aceito, né, pela sociedade. Você sabe que me fez lembrar o livro Tambores de Angola, onde um preto velho que via ao mundo ajudar as pessoas, e no mundo espiritual ele estava acompanhando uma certa entidade que queria fazer um relato sobre esse mundo espiritual do qual nós vamos falar, né, no programa. E aí, ele acompanhando esse espírito em determinados lugares, ele chegou em uma região onde, apresentado como preto velho, quer dizer, naquela roupagem de preto velho, ele foi barrado. Ele foi barrado e falou assim,
vamos dizer, o guarda daquela cidade disse: não, você não pode entrar aqui, vocês não podem entrar aqui. E ele humildemente falou: mas eu estou sendo esperado. Não pode entrar aqui. Aí ele agradeceu, se afastou e trouxe no seu perispírito a roupagem de quando um médico. E aí se apresentou aquele guarda, né, aquele segurança, e o segurança, ao vê-lo, falou: oi, tudo bem, um prazer, olha, você está sendo esperado. Aí ele disse: oh, muito obrigado, e adentrou aquela cidade espiritual sem levantar nenhum tipo de... O mesmo espírito, né? O mesmo espírito, só que com roupagens diferentes, e aquele segurança, ele não sabia, simplesmente não reconheceu. Mas humildemente ele simplesmente trocou de roupa e se apresentou como era visto ou conhecido. Porque para o espírito evoluído, né, Júlio, para o bom espírito, ele não importa, né, como ele se apresenta, né? Se ele é um médico, Sandra, se ele é um preto velho, se ele é uma mulher, se ele é um homem. Eles não querem crédito, o que eles querem mérito, é fazer, né? Pois é, você sabe que aqui na casa a gente tem um exemplo claro, mas muito claro, que nos chama a atenção. O caso do coordenador espiritual desta casa, o espírito responsável por todo o trabalho que acontece aqui, inclusive o trabalho do irmão Bezerra de Menezes. Ele é responsável por tudo que acontece na casa espiritual, mas ele não aparece. Estou falando do nosso doutor Adolfo Schutz. É um espírito que tem um conhecimento imenso. Pelo conhecimento que ele tem, ele não está preocupado em se aparecer, dizer: não, sou eu que faço isso, que eu faço aquilo. Não, ele simplesmente cria a oportunidade para que haja o trabalho em nome do amor, da caridade, e todos possam se beneficiar. Então a gente ouve muito aqui, né? Nosso irmão Dom Carlos Ramires, o doutor Bezerra, nós temos o pai Miltinho e tantos outros espíritos que se manifestam aqui por intermédio da mediunidade. Mas o doutor Adolfo Schutz, ele vem uma vez apenas por mês para falar conosco, para trazer a mensagem do mundo espiritual. Então aí a gente vê que espírito não está preocupado em se aparecer. Isso é coisa de vaidoso, né? Vaidade descontrolada. Então é o que acontece com os pretos velhos. Bom, a gente vai falar muito dessa vida no mundo espiritual, não é, Sandra? Só para completar, Sandra, então esse espírito pai Miltinho vai nos falar daqui a pouquinho e vai revelar a todos outra vida que ele teve. E vida essa que nós conhecemos, porque em outra vida, sendo médico, ele também se manifesta na casa. Bom, a gente vai falar disso no decorrer do programa, né? Mas estamos iniciando o programa e nada melhor que... fazer a nossa prece. Bom, então, posso fazer? Ô, Sandra, por favor, nos dê a honra, né? Essa voz doce da Sandra, nada melhor, né, do que ouvi-la na prece, não é mesmo? Bom, gente, então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham, que neste momento possamos compreender que nunca estamos sós, estamos sempre acompanhados. Todos nós temos, pelo menos, o seu anjo da guarda, que é o seu protetor, a todos um sinal da tua presença, para que nunca, em nenhum momento de nossas vidas, possamos sentir este sentimento de estarmos só. Nos ensine, Senhor, a amar o nosso semelhante, a respeitar e a vivermos em paz. De almas ajoelhadas, convidamos todos a fazerem a oração que o Senhor nos ensinou quando disse para os momentos que quisermos falar com o Pai. De almas ajoelhadas, nós assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixes cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Abre o céu, quem vem de lá. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Vem meu preto velho abençoar. Vem meu preto velho abençoar. O preto velho vem falar de amor. O preto velho vem falar de amor. Vem trazer a paz de nosso Senhor, vem trazer a paz de nosso Senhor. O preto velho nos mostra humildade, o preto velho nos mostra humildade. Salve Jesus, Pai José da caridade. Salve Jesus, Pai José da caridade. Lua do sertão, eu ouvi tocar, lua do sertão, eu ouvi tocar, trazendo a vibração do lindo luar, trazendo a vibração do lindo luar. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Vem meu preto velho abençoar. Vem meu preto velho abençoar. Pai João do Congo vem saudar o Conga. Pai João do Congo vem saudar o Conga. Com sua sabedoria vem nos ensinar. Com sua sabedoria vem nos ensinar. Salve sua força, ó Pai Jacó. Salve sua força, ó Pai Jacó. Nos mostra que em Deus a fé é maior. Nos mostra que em Deus a fé é maior. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Vem meu preto velho abençoar. Vem meu preto velho abençoar. Pai João da pedreira arrebenta a barreira. Pai João da pedreira arrebenta a barreira. Com a fé em Jesus não existe fronteira. Com a fé em Jesus não existe fronteira. Ela vem da terra dos orixás. Ela vem da terra dos orixás. Sim, a Rita da Bahia vem abençoar. Sim, a Rita da Bahia vem abençoar. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Vem meu preto velho abençoar. Vem meu preto velho abençoar. Pai Malaquias transmite amor e luz. Pai Malaquias transmite amor e luz. Esse pretinho trabalha pra Jesus. Esse pretinho trabalha pra Jesus. Todos pretos velhos vamos homenagear. Todos pretos velhos vamos homenagear. Que a luz de Jesus venha abençoar. Que a luz de Jesus venha
abre o céu, quem vem de lá. Oh, abre o céu, quem vem de lá. Vem meu preto velho abençoar. Vem meu preto velho abençoar. O fogo gerado pelos espíritos abrirão a mente e as almas compadecidas se comunicarão com vocês. Ali estarão, diante de um momento mais do que sublime, a maior das festas, a mais contemplada, a mais limpa, a mais pura. Terceiro domingo do mês de maio de todos os anos. Nós somos o que somos. É o que aprendemos com os espíritos de luz. Nós somos o que somos. Este é o cigano espiritual Dom Carlos Ramírez, também a cigana espiritual Esmeralda, que estarão nos aguardando na próxima Eslava Saracali, que será realizada nos dias 18 e 19 de maio, lá no Instituto Colônia Esperança do Templo Espiritual Maria Santíssima. Um dia, né, Júlio, a gente já pode sentir aqui a presença da espiritualidade. Hoje, no Madrugada com Deus, a gente está falando sobre a vida, né, o mundo espiritual. E é um dia onde nós nos reunimos com esses espíritos que tanto bem vêm fazer à humanidade, esses espíritos ciganos que se preocupam, cuidam de cada um de nós. Ô Sandra, instituto esse que tem o santuário Saracali, não é? Porque lá no Instituto Colônia Esperança, como falou a Sandra, nós criamos um santuário dedicado a esse espírito que é a padroeira dos ciganos, e não só dos ciganos, não é? A Saracali é aquele espírito que acompanhou Maria Santíssima, e hoje no mundo espiritual trabalha muito para ajudar todos nós que estamos encarnados e os que estão para encarnar. Ela é responsável, sim, de encaminhar os espíritos que vêm a essa escola da vida. Então, é um espírito muito dedicado ao amor, ao bem. E nós criamos esse santuário lá, onde nessa grande festa que chamamos de Slava Saracali, temos a oportunidade de mostrar a nossa devoção de fé a esta alma tão sagrada chamada Saracali, não é mesmo, Sandra? Gente, olha, as informações da Eslava de Santa Saracali, elas estão sendo colocadas no nosso site, que é o tens.com.br. Os convites ainda não foram liberados, mas imediatamente, assim que já chegar da gráfica, né, a gente já vai estar passando para vocês, para que as pessoas possam ir se organizando. E vai poder comprar pela internet. Você tem a oportunidade de adquirir o seu convite pela internet. Olha que facilidade. E aí você recebe no seu próprio celular. No dia é só apresentar o celular, pronto. Tá feito. Gente, a tecnologia, né? Olha que coisa boa. O endereço do Instituto Colônia Esperança fica na rodovia Fernão Dias, no quilômetro 865, Estrada Municipal dos Ferreiras, no bairro dos Ferreiras, em Pouso Alegre, Minas Gerais, tá, gente? Todas as informações no site, no tens.com.br. Por falar nisso, sexta-feira haverá o atendimento a partir das 19 horas com o irmão espiritual Guaraci, lá na colônia. No sábado, nós teremos com o irmão Guaraci também às 10 da manhã e às 3 horas da tarde. E, gente, hoje, segunda-feira, atendimento com os protetores espirituais aqui no Templo Maria Santíssima. Verdade, Sandra, logo pela manhã. Olha, hoje... E à tarde, né? Hoje tem muita gente que está emendando, né, o feriado do Carnaval. Mas aqui na nossa casa, nós sabemos que um pronto-socorro espiritual não pode fechar as portas, né, Sandra? Nenhum. Porque não tem férias para o sofrimento, para as dores. Não dá. O sofrimento não tira férias. Então a necessidade, ela é constante. Por isso, constante é o trabalho da Casa de Maria. Olha, as portas abrem-se às 7h30 da manhã.
e você pode vir a casa, passar com as entidades. Olha, agora de manhã, daqui a pouquinho, né, Sandra? 7h30, daqui a pouquinho. Você pode passar com o baiano Zé da Estrada, ou o caboclo Sete Flechas, ou também o preto velho Zé Preto, ou Pedro Orozimbo. Desculpa, gente. Pedro Orozimbo. São 2 pretos velhos, certo? O Zé Preto e o Pedro Orozimbo. Estou enrolando a língua. Tem que fazer trava-língua, né, gente? Vamos dar um exemplo. Depois do programa, amanhã, né, Júlio, durante o dia, a gente vai passar aqui uma folha de exercícios para o Júlio do trava-língua. Isso aí. Ó, à tarde nós temos também o Zé do Coco, temos o preto velho Pai Tomás e o preto velho Zé Preto. Atendimento nesses 2 períodos, tá? De manhã e à tarde. Então, se você precisa de uma assistência espiritual com esta corrente dos protetores, está aí essa oportunidade. E você que nos acompanha pela internet, está distante, mantenha a sua sintonia, porque olha, mesmo à distância, quando você entra na sintonia, você está na frequência. Essa frequência faz com que os espíritos possam ir até você e dar a sua assistência, dar a você a assistência que você precisa, ou de um parente, ou da sua casa, como você quiser, tá bom? Isso aí, Júlia. Deixa eu dar mais um recadinho aqui, antes da gente colocar a palavra do irmão espiritual Pai Miltinho. Gente, a Caravana de Luz, neste sábado, estará atendendo em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, na rua Irmão Anastácio, número 65, bairro Sagrada Família, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, rua Irmão Anastácio, número 65, bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Em seguida, né, no domingo, no dia 10 de março, os irmãos espirituais Juan Domingues, Hugo de la Torre, Caboclo Guaraci estarão em Alterosa, Minas Gerais. Exatamente, né, Júlio? em Alterosa. Aqui, será na Rua do Contorno, número 529, bairro do Cruzeiro, Alterosa, Minas Gerais. Rua do Contorno, número 529, bairro do Cruzeiro, Alterosa, Minas Gerais. Sandra, o lugar lá é lindo e maravilhoso, sabe? Né? A cidade é maravilhosa. As pessoas nem se falam, não? São pessoas receptivas, pessoas que realmente envolvem-se com o trabalho espiritual. Então a vibração é maravilhosa. Então eu convido a você que está na região, esteja conosco. Sandra, é impressionante o trabalho da casa, não é? Olha, nós falamos do atendimento aqui, falamos do atendimento que irá acontecer nessas 3 cidades, Pouso Alegre, Caxias 4 do cidades, Sul, né? Alterosa, e eu ainda vou dar aqui o endereço de Porto Alegre. Olha, então são 4 cidades. Pouso Alegre, Porto Alegre, Alterosa e Caxias do Sul. Isso. Sem contar o atendimento em São Paulo. Sem contar que ontem em Campinas também teve atendimento. Então, assim, o trabalho na casa não para, graças a Deus. Graças a Deus. Porque o propósito é esse, é proporcionar que todos possam receber essa assistência que vem do mundo espiritual. Isso mesmo, gente. Ó, Porto Alegre, atenção, pessoal de Porto Alegre e região, Rua Ceará, número 1260, bairro São João, Porto Alegre. É isso aí. Então vamos lá, Sandra, vamos ouvir então? Por favor. Bom, então agora eu quero convidar você a juntos escutarmos a mensagem do nosso querido irmão espiritual, Preto Velho, Pai Miltinho, por meio, né, da mediunidade, da sensitividade do dirigente do Templo Espiritual Maria Santíssima, Gilberto Rissato. Vamos ouvir. Preto Velho está sempre acompanhando os passos daqueles que quer se encontrar com o Nosso Senhor. Diante de tudo que se ensina, com paciência, para que um dia um preto velho chegue a ser um doutor,
e até mesmo um doutor um dia, que se transforma num preto velho, para nessa sinergia de vida, sempre encarnar a humildade nos caminhos que ele se encontrou. A sinergia acontece constantemente, mesmo que os homens pouco possam entender. Pretos velhos são doutores que se revestem de humildade, mas de verdade. Humildade de verdade, sem se preocupar com os falador daqueles que às vezes veste branco, às vezes usa caneta de doutor, mas pouco tem no coração a humildade ensinada pelo Criador. Diante da excelência que Nosso Senhor ensina, no mundo dos espíritos, igual no mundo dos homens, não existe muita diferença entre os que estão na carne e aqueles que a carne já deixou. E dentro dessa observação, sempre da humildade de um preto velho, mas também da visão de um doutor, que vem acompanhando os dados, os ensinamentos da comunicação como é, dos espíritos que falam através dos mediadores. A formação se dá pela humildade, nem sempre pelos livros, como muitos decoram e fazem, mas sem muito amor. Para a formação de um trabalhador da seara, muitos séculos são precisos para que a humildade de cada um possa firmar-se no trabalho e, com isso, servir aos seus irmãos, sem olhar que ali ao seu lado possa estar aquele que um dia desagradou. Pois quem tem os ensinamentos do Cristo também tem que ter os seus olhos, seu olhar, as palavras doces e mansas, firmes como uma rocha, quando Cristo dirigia a palavra aos seus que queriam aprender, como ele, a se tornar um grande doutor. Mas sim a humildade do trabalho de cada dia. A fé pouco pode sugestionar na posição que a cabeça tem que tomar diante dos fatos que cada um vive e que precisa melhorar. Vocês sabem que muitos do lado de cá também querem se tornar trabalhador. Entram nas filas de aprendizado nas escolas, pois para a formação de um médium é preciso o aprendizado na comunicação e também a humildade do servir aqueles que precisam, dentro do mundo dos espíritos, dos trabalhos que ninguém quer fazer, pois todos precisam entender que com humildade o médium se forma de onde ele está, no mundo dos espíritos, para que ele possa encarnar, para começar uma missão. Muitos fatos na vida dele o levam a servir seus irmãos. Muitos estudam para lembrar a força que a energia dos astros tem, a força das preces, a força das pedras, a força das cores, da luz e da energia que cada mão tem. Com isso, muitos desses médiuns se tornam curadores. Curadores através dos instrumentos, que ora aqui são deflagrados, como as terapias que auxiliam aqueles que vêm buscar o fim da dor.
muito mais proveitoso para aqueles que não faltam, mas servem-se de aprendizes no uso dessa sensitividade que é a mediunidade preparada antes da formação da carne por instrução do seu Criador. Assim como muitos espíritos desistem do trabalho da mediunidade muito antes de reencarnar, assim também aqueles que reencarnam, quando são colocados na seara, também enfrentam as mesmas dificuldades com os mesmos karmas e acabam desistindo por encontrar ao seu lado aqueles ao qual um dia te maltratou. Ora, pois a energia do espírito tanto faz um preto velho quanto faz um doutor. O que importa é o que ele faz e faz com amor, pois o trabalho dele vai exalar a energia para quem está do seu lado e assim por diante, nesse grande elo de amor e respeito que todos têm que ter para poder firmar a evolução de cada um. Vi-se aqui, vez em quando, há alguns estribilhos, alguns estribos, alguns espinhos nas palavras e nos olhares, às vezes, que não se gostam, daqueles que estão ao lado, servindo-se também desse campo de aprendizado que vem lá do alto, por ordem do Criador. Assim como muitos vê que a peculiaridade de servir não é para qualquer um, estando reencarnado aquele que quer ser médium, também encontra as barreiras na sua própria existência, nas condições sociais que traz, até mesmo dos doutorados em que a vida o faz ser um grande reconhecedor de uma sociedade que pouco sabe, na verdade, da finalidade da vida e de sua função junto ao Criador. Criador esse que dá oportunidade porque tem humildade, porque um dia também já foi como um preto velho, como um doutor. Não importando com a maldade com que lhe olham os atos de cada dia, mas vê-se que poucos aproveitam a oportunidade. A formação do médium se dá pela assiduidade, pela presença e pela participação junto à sua equipe. Pois vendo quando alguns faltam, logo aqueles que sabem, se apresentam logo ao trabalho e não ficam ali observando, apenas às vezes com pensamento até desdenhando, achando que é muito melhor e poderoso, que poderia ser mais um épico de um trabalho do que ali um espectador. Na vida, ou no espírito, ou na matéria, o grande doutor vinha à casa preparando o trabalhador, cuidando pacientemente para que nada lhe fira a alma e o coração, para que tenha a paciência de enfrentar tantas obstruções criadas por aqueles que estão em desenvolvimento, mas que por falta de conhecimento, está difícil, filho? Está doendo o braço, filho? Senta mais para frente, filho. Mais, filho. Mais, filho. Vai ler o braço. Vai. Desenvolvendo a mediunidade é como servir. Se vê onde há necessidade, vê que não pode haver falha e se coloca para servir. Pois não há intransigência, só desenvolve mediunidade quem amor tem e olha para o lado, mesmo que ali esteja alguém que lhe feriu, não há sentimentos de rejeição. Pois o amor e o perdão aprendido com o Cristo, pois eu vos digo, de preto velho como de doutor, que o Cristo acompanha o desenvolvimento pessoalmente desses grupos na Terra que descem para ser instrumento dos Espíritos, para que sua voz e os seus ensinamentos sejam ecoados
a fim de trazer o quê? Esclarecimentos, cura e amor. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, quase nunca é percebido apenas por aqueles que não se importam com o que vão falar ou dizer, mas se colocam a servir apenas por amor. Pois o amor verdadeiro é que cria a característica do médium que com equilíbrio vai seguir a jornada apenas por amor. Vocês sabem que do lado de cá, a escola da mediunidade é gigantesca, mas o funil é estreito. Quando chega no campo da disciplina e do perdão e do entendimento, ainda o orgulho os impede de cumprirem a missão ou de se tornarem um trabalhador, tendo que muitas das vezes refazer o caminho, pois muitos abandonam a seara, mesmo no plano dos espíritos, por encontrarem ali quem os feriu. E quem os feriu quer se regenerar, mas a alma ferida e orgulhosa não quer deixar. Fala-se de amor, de caridade, desde que se saiam de suas palavras, mas seus gestos não os deixam seguir por orgulho de ver um de seus irmãos, um de seus desafetos, na mesma escola, buscando o mesmo que o seu coração pede. A escola da mediunidade no mundo dos espíritos é peculiar à caridade que é defendida por aqueles que há séculos vêm ensinando o ser humano a se perdoar, mas perdoar principalmente aqueles que ofendem, aqueles que maltratam, porque aí está a grandeza do olhar de Nosso Senhor. Médium que não tem o olhar do Cristo ainda está num campo muito grande da imperfeição no verbo amar. Verbo esse que só consegue deflagrar aqueles que aprendem a importância que as palavras têm, como entoam e a quem se dirige. Nunca foi por imposição, nunca foi porque Deus quis, mas pela vontade de cada um. Das vezes, mais de 100 mil médiuns que se inscrevem nas escolas da mediunidade, apenas uma dezena ou duas reencarnam no mundo e dão continuidade à missão de servir. Muitos se revestem de terapeutas, muitos se revestem de médicos, de enfermeiros, e alguns adentram as casas espirituais, vencendo os preconceitos familiares. Preconceitos esses que fazem parte da sua própria luta e de não rejeição. Diante de um bem que precisa ser deferido, para ajudar a humanidade a encontrar a fé, através desses gestos pequenos que esse grão de mostarda representado tem a ver com cada um. Nenhum efeito físico acontece dentro de cada um espontaneamente, sem que haja muito amor na alma, sem que haja a deferência na repatriação daqueles que se perdem, mas não culpando os outros que os deixam ir, pois o verdadeiro amor se dá com deferência, palavra essa, né, muito usada, para diferenciar as ações de cada um. Quem tem amor verdadeiro tem humildade e jamais se afasta por N motivos que forem. Nem mesmo quando médiuns na terra já enraizados se perdem. Se perdem na luxúria, na riqueza e muitas das vezes na vaidade, que o fazem o favor de fazê-lo pensar aonde eles precisam no momento se recolher diante de tudo que o Cristo lhes dara para poder nessa vida caminhar. Assim como os espíritos vêm ensinando cada um, seja como um preto velho ou como um doutor, que é tudo a mesma coisa para quem quer ver e aprender. Que a humildade cabe em todo lugar, tratando a reconciliação, tratando o amor e perdão.
pois aqueles que se julgam traídos, traíram também. O mesmo gosto da traição que ora deflagrado, acaba trazendo, na mesma exatidão, a dor que ora fez sentir. É melhor perdoar pelos ensinamentos trazidos das escolas maiores, escolas do qual todos aqui estão frequentando, e até mesmo no plano físico, uma escola que ensina o caminho da mediunidade, pelas bases crísticas do amor, de todos os ensinamentos em que a mediunidade se manifesta, para ajudá-los no caminho, sem que os mesmos tenham a dor. E, aliás, só existe dor quando a alma ainda está arredia. Então é preciso usar da mediunidade com humildade e muito amor próprio e perdão. Não se deve agredir a vida pelos ensejos assim deflagrados. Tem que se amar e tem que se unir, tem que se ajudar, tem que se dar as mãos, pois a caminhada é uma só. Muitos se arrependem do momento em que nascem, outros que nascem no mundo dos espíritos, sabendo que o sofrimento é pela ignorância encontrada, pois aqueles que têm a cumprir uma missão estão sempre em paz, ficam tristes e às vezes acabrunhados por causa da ignorância dos irmãos. Pena que muitos viram as costas e vão embora, com medo do seu nome ir à divulgação. Pois Jesus disse um dia que aquele que não me testemunhar nos tribunais, também não será testemunhado depois da grande tribulação, quando estiver lá no plano maior, tendo que falar com as autoridades celestes. Quem se envergonhar do nome que tem, do nome que carrega, quem se envergonhar de onde está, preste atenção, que a mesma vergonha com que ficas agora, ficarás diante de Nossa Senhora, a eterna Madre, a eterna Padroeira, daqueles que com fé clamam por amor e proteção. Assim, da humildade de um preto velho e do conhecimento de um doutor, chegam todos juntos à mesma conclusão. Vence quem tem humildade, pois a humildade é que o torna como o Criador. Vence pela humildade, porque a derrota vem por aqueles que estão orgulhosos da sua dor. Com paciência e amor, o trabalho flui. Bem disse agora mesmo o mesmo doutor no preto velho, o preto velho no doutor, que a seara é grande. Mas onde estão os trabalhadores? Tanto se degradavam em trabalhar que tinham apenas que escolher a quem ajudar. Mas a vaidade, o orgulho e o tempo não ali administrado faz com que acabam se perdendo. E muitos voltam reprovados às escolas da mediunidade, do plano maior, e ter que ali se explicar diante de um espelho, ao qual justificativa não há, pois o orgulho nunca deve ser maior que a humildade. A vaidade nunca deve andar junto com quem humilde está. Sabe, meus filhos, ao longo dessas vidas, muito se aprende quando se quer aprender. Muito se faz quando se quer fazer. Mas nunca deixe um assistido esperando, pois aqueles que sabem fazer devem de imediato se apresentar, pois todo soldado do Cristo nunca foge à luta, nunca se esconde atrás da própria alma. Pois aqueles que querem servir não escolhem trabalho a fazer. Mediunidade é um todo, as ações que cada um vive.
para eternizar o olhar que o Criador tem para todos nós. É assim que as coisas são. Acabou? É assim que a vida é. Quem quer servir ao Pai? Quem realmente quer cumprir uma missão? Quem aí está disposto a enxugar as lágrimas de quem chora? Quem aí está disposto a banhar a quem está perdido? Quem está disposto a ajudar? Quem é que quer ser servido? Não basta ouvir as palavras, se a atitude não houver. Pois de um preto velho, que é um doutor que é um preto velho, o que importa é fazer o bem, com amor, sem olhar que ao seu lado pode ter alguém que um dia não te amou. Salve Jesus. Acabamos de ouvir a mensagem do nosso querido irmão espiritual, Preto Velho, Pai Miltinho. Júlio, que lição, né? Olha, eu acho que a gente deveria ouvir essa mensagem todos os dias pela manhã. E aí a gente ainda demoraria muito tempo para assimilar, para ir colocando em prática, né? Que lição de humildade. Para mim, o que eu mais peguei foi que ele disse, né, que Preto Velho, Pai Miltinho, também é nosso irmão espiritual José Roberto Alonso. É o mesmo espírito, porém, né, Pai Miltinho viveu num determinado momento. Dr. José Roberto Alonso, um médico, né, conceituado. A gente vê, né, Júlio, quanto o ser humano é ignorante, né? Porque nós nos apresentamos em variadas formas, em variados momentos, né? Ora pobre, ora rico, ora negro, ora branco, ora alto, ora baixo. Tudo aprendizado, né, Para o nosso aprendizado, para passar por todas as lições. Exatamente, porque a gente, para aprender, a gente precisa passar por essas lições. Como é que você vai aprender a ser humilde se você não tiver a oportunidade de demonstrar a humildade, não é? Não adianta só falar. A teoria, ela é boa, mas a prática, ela é muito melhor, porque é na prática que você demonstra que realmente toda aquela teoria foi bem assimilada, não é? É verdade. E é tão bonito, né? Eu conheço muitos médicos, muitas pessoas tão estudiosas, né? Porque no mundo material que a gente vive, né? Eu acredito que você há de... como é que fala? De ter a mesma opinião que a minha, que a gente percebe que pessoas que têm mais poder aquisitivo, pessoas que são mais estudadas, pessoas que se apresentam, né, com uma aparência melhor, roupas, né, essas pessoas, elas são mais respeitadas do que, às vezes, uma pessoa muito mais simples, né, pobre, às vezes negra. Essa pessoa, muitas vezes, ela é marginalizada, né, a sociedade. Ninguém para ouvir o que essa pessoa tem a ensinar. E muitas pessoas, eu digo isso na minha família, né? Eu tenho a minha sogra, que já dei exemplo aqui dela. Minha sogra, ela não é estudada, ela não tem nenhum estudo, mas ela é uma pessoa que ela tem uma espiritualidade, Júlio, tão grande, né? Ela me ensina tanto, ela me passa tantos ensinamentos. E é esse respeito que a gente tem que ter por todas as pessoas, né? Por todos nós que somos seres humanos. Se a gente tiver esse respeito, se a gente partir deste princípio, eu acredito que a gente vai dar um passinho aí para sermos humildes. É verdade, Sandra. A vida sempre nos proporcionará essas oportunidades de crescimento, de conhecimento, de evolução.
Eu lembro das palavras de Jesus, quando ele nos chama a atenção que para o nosso desenvolvimento a gente precisa ter conhecimento. Ele diz, conheça as verdades e as verdades vos libertará. Então nós temos que conhecer a verdade da vida, como demonstrou bem esse Espírito, que a verdade da vida não adianta você ter posses ou títulos, isso não vai te levar a lugar nenhum. O que adianta é você ter realmente o conhecimento do amor, da solidariedade, da compaixão. Isso sim te dará uma autoridade moral diante de qualquer situação em que você vive, qualquer uma. Porque olha, quantos até mesmo filmes e histórias relatadas de pessoas que tinham um poder aquisitivo imenso e de repente se depara com uma doença gravíssima. Eu lembro de um filme com Homer Fuhrman, lembra desse ator? Homer Fuhrman, que ele fica doente com câncer e vai ao hospital. E do lado dele tem um outro doente, também lá no hospital, e eles começam a conversar. Só que ele, esse Homer, ele é um negro, e todos os dias ele recebe a visita dos parentes. E eles felizes, cantando, sorrindo. Já o outro do lado recebe apenas uma pessoa como visita. E essa pessoa é o advogado dele. E aí ele fica achando estranho, né, que aquela pessoa só recebe aquele homem sério, de terno. Advogado para tratar dos negócios dele. Apenas dos negócios. E aí ele começa a conversar. Ele descobre que aquele cara do lado é o dono do hospital, que tem muito dinheiro, mas que nunca aproveitou da própria riqueza, porque estava sempre ocupado. Enquanto aquele que não tinha pouco recurso, né, que tinha pouco recurso, estava sempre feliz, porque estava com os seus familiares. Aí no filme eles simplesmente decidem curtir a vida. Então aquele rico chama aquele simples, né, aquele pobre, e os dois vão viver a vida, porque já estão com câncer, estão desenganados. Pouco tempo, né? Estão desenganados. Precisam aproveitar, enfim, os últimos momentos assim, da vida. Né? Um ensina o outro. E aí os dois aprendem e, como todo mundo vai ter que desencarnar, eles desencarnaram, mas com esse aprendizado. Então a vida é isso, é humildade, muita humildade e muita compaixão por quem precisa, sabe? Aí eu lembro das palavras do nosso irmão Bezerra de Menezes, que nos falou sobre a caridade. Porque realmente a caridade é uma oportunidade de você ser útil na seara de Deus, você fazer o bem ao próximo. A humildade te leva a você ser um servo. Jesus diz que bem-aventurado é aquele que pode dar, muito mais do que aquele que precisa receber. Como que a gente interpreta isso? Poxa, é melhor você fazer uma visita a uma pessoa doente no hospital do que você estar naquela condição de precisar receber uma visita. É muito melhor você fazer uma caridade, dar uma cesta básica a uma família que passa fome, do que você estar com a sua família passando necessidade. Então, bem-aventurado torna-se aquele que se põe à disposição de servir às vontades de Deus. E como servir às vontades de Deus? Jesus diz no sermão profético que tudo quanto fazemos aos pequeninos, quer dizer, às pessoas que precisam, estamos fazendo para Deus. Então, que façamos a nossa parte, que com humildade, como demonstrou o nosso irmão Pai Miltinho, com humildade, que procuremos fazer o melhor às pessoas com quem convivemos. Se podemos ajudar alguém, por que não ajudar? E o interessante, Júlio, que nessa mensagem a gente vê que o Dr. José Roberto Alonso, né, foi numa quinta-feira que ele deu essa mensagem. Ele fez o atendimento durante todo o dia, né? Depois que as pessoas, os atendidos, né, receberam ali o que vieram buscar, as terapias, ele sentou-se, né, haviam algumas pessoas, frequentadores, os médiuns do Templo Espiritual Maria Santíssima, e o Dr. José Roberto Alonso se colocou, né, na condição do nosso irmão Preto Velho, Pai Miltinho. A gente vê que ali o Dr. José Roberto Alonso, ele quis mostrar para todos nós que muitas vezes a gente precisa, muitas vezes não, eu acho que sempre, a gente precisa se colocar
como pequenos que somos espiritualmente, né? Mas somos, né? Diante da grandiosidade de Deus e da vida, nós somos seres pequenos e precisamos nos colocar nessa posição. Sabe, Sandra, você falando sobre isso, desculpa te cortar, mas Jesus, ele nos deixou o Pai Nosso, certo? Uma forma de falar com Deus. E no Pai Nosso, ele começa dizendo: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Essas frases é para que nos coloquemos como submisso a essa grande energia chamada Deus. E a submissão não é você ser um capacho, mas você ser humilde o suficiente para deixar que essa força chamada Deus possa agir em sua vida. Isso é humildade, é se colocar realmente submisso ao amor de Deus. É verdade. E isso não é vergonha para ninguém quando a gente se coloca, né? Porque Jesus, ele veio ao planeta Terra, ele reencarnou, ele esteve entre os homens, e Jesus, ele disse, né, que ele veio para servir, ele serviu a todos nós. Em nenhum momento a gente vê que Jesus, ele impôs ali o seu poder, né, ele disse, né, olha, eu sou Jesus, agora é do meu jeito. Não, Jesus, ele veio implantar o amor, ele veio conscientizar os homens, né, ele deu a vida por todos nós, né, o maior exemplo, né, de amor que alguém pode dar ao seu semelhante. Então, a gente, por isso que... E assim, Júlio, falando é muito bonito, né? Mas na prática, realmente, a gente vê que não é fácil a gente ser humilde, não é fácil a gente se colocar na condição de servir o outro, né? Por isso, a importância de fazer uma prece e pedir o auxílio da espiritualidade, porque não é fácil mesmo. A matéria, ela é fraca. Mas sempre lembrando que Jesus nos diz, nós somos espíritos, estamos prontos. Então, que contemos com a ajuda da espiritualidade, fazendo as nossas preces, pedindo, realmente pedindo. Jesus diz, peça e recebereis. Então, que peçamos a ajuda espiritual para fazer o nosso melhor. Tem um amigo nosso aqui na casa, o nosso amigo cigano Miguel Dias, que ele sempre nos orienta. Sempre que começar uma atividade, antes, uma prece. Com isso, você terá uma assistência para que aquela atividade seja muito bem feita por você e tenha bons resultados. Então, a prece é fundamental, a dificuldade é grande, mas a assistência sempre será maior do que as dificuldades, não é, Sandra? É verdade. Então, gente, olha, pelo que a gente hoje, né, pôde ouvir do programa Madrugada com Deus, a gente vê que os espíritos, né, Pai Miltinho, Dr. José Roberto Alonso, são pessoas que já viveram do lado de cá, né, da matéria, mas que continuam mais vivos do que nunca, realizando suas atividades, trazendo o seu recado. A vida continua, né, Júlia? A vida não acaba com o fenômeno da morte aí, não. E a vida espiritual é uma realidade. Infelizmente, Sandra, o programa já acabou. Meu Deus, o tempo passa muito rápido, né? Pois é. Mas, por favor... Não, graças a Deus, né, gente? Que fique hoje essa lição, que nós nunca estamos sozinhos, estamos sempre acompanhados, porque a espiritualidade nunca nos abandona. E a lição da humildade, que a gente possa sempre nos colocar na condição de ajudar o nosso próximo, de servir o nosso próximo e não de sermos servidos. E assim nós encerramos mais um programa Madrugada com Deus. Quero agradecer, né, a sua audiência. Salve Jesus! E salve nossa mãe, Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.